O cheiro de terra molhada e de memórias desbotadas era a única companhia de Elara naquelas manhãs. A chuva fina, uma garoa persistente que transformava a cidade de pedra em um espelho cinzento, batia contra os vidros da pequena padaria, distorcendo o mundo lá fora. Para Elara, essa distorção era familiar. Era como se ela visse a vida através das próprias lágrimas que já não conseguia mais derramar. Há um ano, o mundo dela havia se estilhaçado. O riso de Adriel, seu marido, o calor de suas mãos calejadas de trabalho, o cheiro de serragem que ele trazia para casa, tudo se fora, levado por uma febre súbita e impiedosa que varreu a cidade no inverno anterior. A padaria, o pão de Adriel, era agora apenas a padaria. O nome dele, antes pintado em letras douradas e orgulhosas sobre a porta, fora coberto por uma camada de tinta escura, um ato de autopreservação que doeu mais do que qualquer ferida física. Manter o nome seria um lembrete constante, uma faca girando na cicatriz que ainda não se fechara. O negócio, antes próspero e cheio de vida, agora mal se sustentava. As pessoas pareciam evitar o lugar, como se o luto de Elara fosse contagioso, uma névoa sombria que se agarrava às paredes e impregnava o aroma do pão recém-assado. Naquela manhã, como em tantas outras, Elara amassava a farinha com uma força que vinha mais da raiva do que da técnica. Seus movimentos eram mecânicos, um ritual aprendido com Adriel, mas sem a alegria que ele depositava em cada dobra da massa. O sino sobre a porta raramente tilintava. Seus clientes eram poucos, os mais leais, velhos amigos que compravam um pão ou dois mais por pena do que por necessidade. Ela sentia o peso da compaixão em seus olhares e isso a corroía por dentro. Preferia a indiferença ao fardo da piedade alheia. O forno, um monstro de tijolos construído por Adriel com as próprias mãos, crepitava no canto, seu calor um fantasma do abraço que ela perdera. Elara deslizou a primeira fornada para dentro, o cheiro de fermento e trigo começando a preencher o silêncio. Era um aroma agridoce, a fragrância de uma vida que já não era sua. Ela se recostou no balcão de madeira, o avental branco manchado de farinha, e olhou para a rua deserta. A chuva formava rios finos que corriam pelas pedras irregulares do calçamento, levando consigo folhas mortas e detritos. A cidade parecia tão vazia quanto seu coração. Foi então que a viu. Uma figura pequena, encolhida sobre o toldo desbotado do armazém do outro lado da rua. Uma criança. Era difícil distinguir os detalhes através do vidro embaçado e da cortina de chuva, mas a silhueta era inconfundível. Usava um capuz puído que mal protegia seu rosto da umidade, e suas roupas escuras e encharcadas colavam-se ao corpo magro. A menina estava imóvel, uma estátua de miséria em meio à desolação da manhã. Ninguém mais passava pela rua. Os comerciantes ainda não haviam aberto suas portas, e os poucos moradores daquele beco esquecido preferiam o calor de suas casas. Elara franziu a testa. Crianças de rua não eram incomuns nos bairros mais pobres da cidade, mas raramente se aventuravam por aquela viela tranquila. Havia algo na quietude da menina que a perturbava. Ela não pedia esmola, não chorava, não se movia. Apenas estava ali, existindo naquele pequeno espaço de abrigo, como se esperasse por algo que nunca chegaria. Um impulso, algo que ela não sentia há meses, a fez agir. Era uma centelha de sua antiga natureza, a Elara que Adriel amava, a mulher que sempre tinha um pedaço de pão extra para um necessitado, um sorriso para um estranho. Essa mulher estava enterrada sob camadas de dor, mas a visão daquela criança solitária parecia ter encontrado uma fresta em sua armadura. Ela olhou para a fornada de pães dourados que acabara de retirar do forno. O vapor subia deles, carregando o perfume reconfortante da vida. Sem pensar duas vezes, pegou o mais quente e perfeito, um pão redondo e rústico, com a crosta estaládica e o miolo macio. Envolveu-o num pano de linho limpo, sentindo o calor passar para suas mãos frias. Abriu a porta da padaria e o sino tilintou, um som quase chocante em meio ao silêncio. O ar frio e úmido a atingiu, trazendo consigo o cheiro da chuva. Elara puxou o xale sobre os ombros e atravessou a rua, as pedras escorregadias sobre seus sapatos gastos. À medida que se aproximava, os detalhes da menina se tornaram mais nítidos. Ela devia ter uns 7 ou 8 anos. O rosto pálido e manchado de fuligem era emoldurado por cabelos escuros e amaranhados que escapavam do capuz. Mas foram os olhos que prenderam a atenção de Elara. Eram grandes, de um castanho tão profundo que pareciam absorver a pouca luz da manhã.
E neles não havia medo ou súplica. Havia uma calma estranha, uma observação silenciosa que a fez parar a poucos passos de distância. "Olá", disse Elara, sua voz um pouco rouca pela falta de uso. A menina não respondeu, apenas a observou, os olhos fixos nos dela. Não havia desconfiança, apenas uma quietude inabalável. "Você parece com fome", continuou Elara, estendendo o pão embrulhado. O olhar da menina desviou-se para o volume em suas mãos e depois voltou para seu rosto. Ela não fez menção de pegá-lo. Seu silêncio era denso, quase palpável. Elara sentiu um arrepio. Não era o comportamento esperado de uma criança faminta. Onde estava a avidez, a gratidão desesperada? "Pode pegar", insistiu Elara com mais suavidade. "É para você, não quero nada em troca." Lentamente, como se seus membros fossem feitos de chumbo, a menina estendeu as mãos pequenas e sujas. Seus dedos roçaram os de Elara ao pegar o pão. A pele da criança era fria como gelo, um contraste chocante com o calor do pão. Elara recuou a mão instintivamente. A menina desembaralhou o pano com uma delicadeza surpreendente. Ela segurou o pão com as duas mãos, aproximando-o do rosto, não para devorá-lo, mas para inalar seu aroma. Fechou os olhos por um momento, e uma expressão quase de êxtase passou por seu semblante pálido. Então, ela abriu os olhos novamente, fixando-os em Elara. "Obrigada." Sua voz era um sussurro, frágil como o farfalhar de folhas secas, mas clara e sem tremor. "Tem o cheiro da bondade." Elara ficou sem palavras. O cheiro da bondade. Ninguém jamais descrevera seu pão daquela maneira. Adriel dizia que tem o cheiro do lar, do trabalho honesto. Os clientes diziam que era delicioso, mas bondade? A palavra a atingiu de uma forma inesperada, abrindo uma pequena comporta em seu coração represado. "Você?", e perguntou Elara, a preocupação sobrepondo-se à estranheza. A menina deu uma pequena mordida no pão, mastigando devagar, saboreando cada migalha. Ela não respondeu à pergunta diretamente. Em vez disso, disse: "O padeiro que te ensinou, ele amava muito o que fazia, dá para sentir no pão. Ele colocava um pedaço do coração em cada fornada." O ar pareceu ficar preso na garganta de Elara, seus olhos se arregalaram. Como ela poderia saber? Como uma criança estranha, encontrada ao acaso numa rua chuvosa, poderia falar de Adriel com tanta intimidade, como se o conhecesse? Ninguém falava dele. Era um assunto proibido, um nome que pairava no ar, mas nunca era pronunciado. "Quem é você?" A voz de Elara saiu trêmula, quase uma acusação. A menina continuou comendo seu pão, alheia ao choque de Elara. "Meu nome é Lyra", disse ela simplesmente entre mordidas, "e eu estava com fome." Elara observou, uma tempestade de emoções conflitantes se formando dentro dela. Medo, curiosidade, uma dor lancinante pela menção de Adriel. A rua continuava deserta, a chuva caía incessantemente. Era como se as duas estivessem em uma bolha, fora do tempo. Lógica dizia para ela se afastar, voltar para a segurança de sua padaria e esquecer aquela criança enigmática. Mas algo aprendia ali. Aqueles olhos tão velhos e sábios em um rosto tão jovem. "Onde estão seus pais, Lyra?" Elara tentou novamente, sua voz mais firme. Lyra terminou o último pedaço do pão. Com os dedos, recolheu as migalhas que haviam caído no pano de linho e as comeu também, sem desperdiçar nada. Então, dobrou o pano com o mesmo cuidado com que o abrira e o estendeu de volta para Elara. "Não tenho pais", respondeu ela, o tom neutro, como se estivesse declarando a cor do céu. "Agradeço pelo pão. Ele aqueceu mais do que apenas meu estômago." Antes que Elara pudesse formular outra pergunta, a menina se virou. Com uma agilidade surpreendente, ela se esgueirou por uma passagem estreita entre o armazém e a casa vizinha, um beco escuro que Elara nunca notara antes. Em segundos, ela desapareceu. Elara ficou parada na chuva, segurando o pano de linho ainda quente. O cheiro de pão se misturava ao de terra molhada. Sua mente girava. Ele colocava um pedaço do coração em cada fornada. A frase ecoava em sua cabeça, as palavras exatas que Adriel usara uma vez para descrever seu ofício para ela, numa noite estrelada, muito antes da doença e da escuridão. Ninguém mais ouviu aquilo. Era um segredo deles, um sussurro compartilhado sobre a massa que crescia no escuro. Tremendo, mas não apenas de frio, Elara voltou para a padaria. O sino soou novamente, um som solitário que selou o momento. Ela trancou a porta, algo que nunca fazia durante o dia, e se encostou nela, o coração batendo descompassado. O encontro fora breve, mas a abalara profundamente. A menina Lyra não era uma criança de rua comum.
Havia algo nela, uma aura, uma sabedoria que não pertencia a este mundo. Nos dias que se seguiram, Elara não conseguiu tirá-la da cabeça. Todas as manhãs, ela olhava pela janela, esperando ver a pequena figura encolhida sobre o toldo. Mas Lyra não apareceu. A rua voltou à sua normalidade cinzenta e vazia. Elara tentou se convencer de que fora apenas um delírio, um truque de sua mente enlutada. Talvez a menina tivesse apenas dito algo por acaso, uma frase poética que por coincidência ressoou com uma memória particular. Mas ela sabia que não era verdade. O jeito como Lyra olhara, a certeza em sua voz, não era coincidência. Uma semana depois, Elara assava uma leva de biscoitos de gengibre, a receita especial de sua mãe. O cheiro doce e picante enchia a padaria, uma fragrância de infância e conforto. Ela estava mais distraída do que o normal, seus pensamentos sempre retornando àquela manhã chuvosa. De repente, o sino da porta tilintou. Elara ergueu os olhos, esperando ver um de seus poucos clientes habituais. Mas quem entrou foi um homem... Thorn, disse Elara, sua voz soando mais corajosa do que se sentia. Mas não esta noite. Esta noite, vocês são meus convidados. O Sr. Thorn. Apenas a menção do nome fez um calafrio percorrer a espinha de Elara. Um calafrio que nada tinha a ver com o vento cortante do beco. O diretor do orfanato da Providência Cinzenta era uma figura tão sombria quanto a instituição que governava. Um homem alto e esguio, com um rosto que parecia perpetuamente esculpido em desaprovação e olhos pequenos e penetrantes que nunca piscavam. Ela só o vira algumas vezes, recebendo as doações anuais da Guilda dos Comerciantes, mas a impressão que ele deixava era de um poço sem fundo de frieza. A ideia de entregar Lyra de volta àquele lugar, aquele homem, causava-lhe uma repulsa física. A caminhada de volta para a padaria O Pão de Adriel foi silenciosa, um pequeno cortejo noturno através das ruas de paralelepípedos adormecidas. Elara liderava, com o cãozinho aminhado em seu chale, o corpo do animal um peso quente e trêmulo contra o seu peito. Lyra seguia de perto, sua mão pequena ainda segurando a de Elara, um toque hesitante, mas constante. Os passos da menina eram leves, quase fantasmagóricos, como se ela não estivesse acostumada a ocupar espaço no mundo. Quando chegaram à porta de carvalho pintada de um azul desbotado, a loja já estava escura e fria. O cheiro familiar de fermento, farinha e açúcar, que normalmente era o perfume do seu lar, parecia agora o aroma de uma vida passada. Elara destrancou a porta, e o tilintar do sino acima dele soou anormalmente alto na quietude da noite. Cuidado com o degrau, ela murmurou, guiando Lyle para dentro. O interior da padaria era o seu santuário. Balcões de madeira polida, potes de cerâmica cheios de farinha e um grande forno de tijolos que dominava a parede do fundo, agora frio e silencioso como uma tumba. Era o coração da sua vida com Adriel. Cada arranhão na madeira, cada mancha de farinha teimosa, era uma memória. Eles construíram aquele lugar juntos, com as próprias mãos. Vê-lo agora, através da lente do seu luto recente, era doloroso. Mas vê-lo através dos olhos de Lyra, que olhava tudo com uma admiração silenciosa, trouxe uma nova perspectiva. Você mora aqui? A voz de Lyra era um sussurro, quase reverente. Eu moro no andar de cima, respondeu Elara. Isto era o nosso negócio. Ela não precisou dizer o nome dele. Lyra pareceu entender. O cãozinho em seus braços choramingou, trazendo Elara de volta um presente. Primeiro vamos cuidar deste pequeno guerreiro. Ela os levou para a cozinha nos fundos, um espaço amplo e acolhedor, iluminado pela luz amarelada de uma única lanterna a óleo. Elara colocou o cãozinho gentilmente sobre uma pilha de sacos de farinha vazios, criando uma cama improvisada. Ele tentou se levantar, mas a pata traseira cedeu, e ele caiu com um gemido baixo. Fique quieto, pequeno, vou cuidar de você. Ela pegou sua caixa de primeiros socorros, a mesma que Adriel sempre mantinha abastecida para os inevitáveis cortes e queimaduras do ofício de padeiro. Com água morna e um pano limpo, ela limpou o ferimento na pata do cachorro. Era um corte profundo, mas parecia limpo. Lyra observava cada movimento, seus olhos cinzentos sérios e focados. Ele não vai morrer, vai? Perguntou ela, a pergunta despida de qualquer artifício infantil. Não, disse Elara, aplicando uma pomada de ervas que sua mãe a ensinara a fazer. Ele é forte, mas vai precisar de descanso e comida. Ela envolveu a pata com uma tira de linho limpo. O cãozinho lambeu sua mão em gratidão e, exausto, deitou a cabeça sobre as patas. Qual o nome dele? Perguntou Lyra. Elara parou, com a bandagem na mão. Ela não tinha pensado nisso. Eu não sei. Ele não tem nome. Ele tem sim, disse Elara, com uma certeza desconcertante. Ele se chama Fagulha, porque ele tem uma pequena luz dentro dele, mesmo quando está escuro, como a sua.
Elara olhou para a menina, surpresa. A sua luz, a luz dourada que Laira tinha visto. Sentiu um arrepio percorrer seus braços. Fagulha, repetiu ela, testando a palavra. Ela olhou para o cãozinho, que ergueu as orelhas ao som. É um bom nome. Com Fagulha acomodado, a atenção de Elara se voltou para Laira. A menina estava ali, parada no meio da sua cozinha, parecendo tão deslocada quanto um pardal em uma gaiola de ouro. Suas roupas estavam rotas e sujas, seu rosto manchado de fuligem e traços secos, e seu cabelo emaranhado continha pedaços de palha e folhas. Agora é a sua vez, disse Elara gentilmente. Uma banheira de água quente está esperando por você. Ela subiu as escadas rangentes que levavam ao seu apartamento, com Laira a seguindo. O espaço era modesto, mas limpo e arrumado. Havia uma pequena sala de estar com uma lareira, um quarto e uma cozinha. Era um lugar impregnado com a presença de Adriel. Suas botas ainda estavam ao lado da porta, seu livro favorito estava na mesinha de cabeceira, uma xícara de chá meio bebida estava na pia, de 2 dias atrás. A dor a atingiu novamente, uma punhalada rápida e afiada. Ela respirou fundo, empurrando-a para baixo. Não na frente da menina. Elara preparou o banho, enchendo a tina de cobre com água aquecida no fogão. O vapor encheu o pequeno banheiro, trazendo consigo o cheiro de sabão de lavanda. Ela encontrou uma das antigas camisolas de quando era mais jovem, macia e gasta pelo luso, e a deixou sobre um banquinho. A água está pronta, disse ela. Pode tomar o tempo que precisar. Deixei uma toalha e roupas limpas para você. Laira entrou no banheiro hesitante, olhando para a tina de cobre como se fosse um objeto mágico. Obrigado, ela murmurou, sem encontrar os olhos de Elara. Enquanto a menina se banhava, Elara preparou uma refeição simples, uma sopa grossa de vegetais e um pedaço de pão amanhecido que ela aqueceu no forno. O cheiro da comida encheu o apartamento, um aroma de normalidade, de vida. Quando Laira saiu do banheiro, ela parecia uma criança completamente diferente. A água havia lavado a sujeira, revelando uma pele pálida e sardinha e um rosto de traços delicados. O cabelo escuro, agora úmido e penteado, caía sobre seus ombros. A camisola grande a engolia, mas ela parecia mais confortável, mais segura. Elas comeram em silêncio à pequena mesa da cozinha. Laira comeu com uma fome voraz, mas com modos impecáveis, como se tivessem sido encenada a nunca mostrar seu desespero. Elara apenas a observava, o coração pesado com perguntas. O que levou aquela criança a fugir do orfanato? O que ela tinha visto naquele beco que a fez falar de luzes e sombras? Por que você fugiu, Laira? Perguntou Elara finalmente, a voz baixa. Laira parou com a colher a meio caminho da boca. Seus olhos se fixaram no prato. O Sr. Thorne, ele não gosta de pessoas que são diferentes. Diferentes como? Insistiu Elara, com cuidado. Eu vejo coisas, disse Elara tão baixo que Elara quase não ouviu. As cores das pessoas, as luzes, às vezes as sombras que as seguem. Ele disse que era uma doença da mente, que era uma mentira para chamar a atenção. A voz da menina tremeu. Ele ia me mandar para um lugar para crianças doentes, longe da cidade. A irmã Agnes me ouviu falando sobre isso e me disse para correr, para encontrar alguém com uma luz boa. Uma luz boa. A memória da mão de Laira em seu peito, da sensação de calor e consolo voltou com força total. Elara sentiu um nó se formar em sua garganta. Aquela criança não era doente, ela era especial, e estava aterrorizada. Você está segura aqui, Laira, disse Elara, e ela quis dizer cada palavra. Ninguém vai te levar a lugar nenhum. Naquela noite, Elara preparou a cama de Adriel para Laira. Pareceu certo. O quarto dele, que estivera fechado e silencioso por 2 dias, agora teria vida novamente. Ela cobriu a menina com o pesado edredom e sentou-se na beirada da cama. O homem que você viu, a luz dourada, começou Elara, a voz vacilante. Era o meu marido, Adriel. Ele faleceu há 2 dias. Laira olhou para ela, seus olhos cinzentos refletindo a luz da lamparina. Não havia pena em seu olhar, apenas uma compreensão profunda e triste que não pertencia a uma criança. Eu sei, disse Elara suavemente. A luz dele ainda está aqui, em toda a casa, especialmente em você. É por isso que eu te segui. As lágrimas que Elara pensou terem secado voltaram a brotar. Ela não as enxugou, apenas assentiu, sentindo uma estranha paz naquelas palavras. A presença de Adriel não era apenas uma memória em sua mente, era algo tangível, algo que aquela menina extraordinária podia ver. Na manhã seguinte, Elara acordou com o som de um choro baixo. Seu primeiro pensamento, nublado pelo sono, foi que era ela mesma. Mas então ela se lembrou. Laira, fagulha. Ela se levantou e foi até o quarto de Adriel. Laira estava sentada na cama, abraçando os joelhos, as lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto. O que foi, querida? Perguntou Elara, sentando-se ao lado dela.
Eu tive um pesadelo, sussurrou Lyra. Sonhei com o Sr. Thorne. Ele estava me procurando. Ele tinha sombras ao redor dele, mãos frias e escuras. O medo na voz da menina era palpável. Elara a abraçou, sentindo o corpo pequeno tremer. Foi só um sonho. Ele não vai te encontrar aqui. Mas mesmo enquanto dizia as palavras, uma semente de dúvida foi plantada em sua mente. O Sr. Thorne não era um homem que aceitaria a perda de uma de suas possessões de ânimo leve. Ele viria a procurá-la. E a padaria seria um dos primeiros lugares que ele verificaria, já que era um ponto central na comunidade. Elara desceu para verificar Fagulha. O cãozinho estava acordado, e até abanou o rabo fracamente quando a viu. Ela lhe deu água e um pouco de ensopado de ontem, que ele devorou. Sua pata ainda estava inchada, mas ele parecia mais alerta. A pequena luz de Fagulha, como Lyra havia dito, estava lutando para brilhar. O sino da porta da padaria tilintou. O coração de Elara deu um salto. Era muito cedo para clientes. Ela deixou a cozinha e caminhou lentamente para a frente da loja. Parado no meio da padaria, com a luz da manhã desenhando uma silhueta longa e fina, estava o próprio Sr. Thorne. Ele era exatamente como ela se lembrava, talvez ainda mais imponente dentro do seu pequeno estabelecimento. Vestia seu habitual terno preto e austero, e seu rosto pálido e angular era uma máscara de severidade. Seus olhos pequenos e escuros varreram a loja, detendo-se em cada detalhe, como se estivesse avaliando e julgando tudo o que via. Senhora Elara, disse ele, a voz tão seca e sem vida quanto as folhas de outono. Lamento incomodá-la em seu momento de luto. Minhas condolências pela perda de seu marido. Não havia um pingo de sinceridade em suas palavras. Era uma formalidade, dita com o mesmo tom que ele usaria para discutir o preço do trigo. Senhora Thorne, respondeu Elara, mantendo a voz firme, as mãos cerradas ao lado do corpo. O que os traz aqui tão cedo? Negócios, infelizmente, disse ele, dando um passo à frente. Uma de minhas pupilas desapareceu. Uma menina problemática, devo dizer, propensa a fantasias e mentiras. Chama-se A viela era um labirinto de sombras e silêncios, um corredor estreito entre edifícios adormecidos que se inclinavam uns sobre os outros como gigantes cansados. O único som era o arrastar suave dos seus pés no chão de pedra e o ganido ocasional de Fagulha, que Elara segurava firmemente contra o peito. A cada passo, ela sentia o peso da sua decisão, mas também uma estranha leveza. O luto por Lian ainda estava lá, uma dor profunda no seu coração, mas agora era acompanhado por outra coisa, a responsabilidade protetora por Lyra. A mão pequena e fria da menina apertava a sua, uma âncora no mar de incerteza. Elas caminharam por ruas que Elara mal reconhecia na penumbra do amanhecer. A cidade, que sempre fora seu lar, agora parecia um lugar estrangeiro, cheio de ameaças invisíveis. Para onde vamos? Sussurrou Lyra, seus olhos cinzentos arregalados, perscrutando as trevas. Para um lugar seguro, respondeu Elara, embora não tivesse a menor ideia de onde seria esse lugar. Primeiro, precisamos nos afastar da padaria e da guarda. Ela pensou nos cartazes, na recompensa, na determinação sombria no rosto dos guardas. Eles não estavam apenas procurando uma fugitiva, estavam caçando um prêmio. Elas chegaram aos limites da cidade, onde as ruas de paralelepípedo se desfaziam em caminhos de terra que levavam aos campos. A primeira luz do dia pintava o horizonte com tons de violeta e laranja. O ar estava mais limpo aqui, com o cheiro de terra úmida e grama. Elara encontrou um pequeno bosque de choupos, um lugar onde poderiam descansar e se esconder até o sol nascer completamente. Ela se sentou com as costas contra o tronco de uma árvore, ajeitando o cesto com Fagulha em seu colo. O cãozinho lambeu sua mão, um gesto de confiança que aqueceu seu coração. Lyra se aninhou ao seu lado, encolhendo-se contra ela em busca de calor. Sua luz mudou de novo, disse Lyra em voz baixa. Está mais calma, mas tem um fio escuro se aproximando, bem rápido. Elara ficou tensa, seu olhar varrendo a paisagem. Não via nada além das árvores e dos campos abertos. O que você quer dizer, querida? Como um fio. É como uma linha preta de fumaça, vindo da cidade. Segue o nosso rastro, explicou a menina, seu corpo tremendo um pouco. Não é a luz dos guardas, é diferente, fria, como a luz daquele homem que me perseguiu. Um arrepio percorreu a espinha de Elara. O homem que Lara mencionara antes, o motivo pelo qual ela estava fugindo. Ele não era apenas um caçador de recompensas, havia algo mais. Ela tirou o casaco de Lian de sua sacola, o tecido áspero e familiar um conforto em suas mãos. Com cuidado, ela o envolveu nos ombros de Lyra, cobrindo-a.
Ele não vai nos encontrar, afirmou Elara mais para se convencer do que para tranquilizar a menina. Lyra não respondeu. Em vez disso, ela pegou a manga do casaco e a aproximou do rosto, inalando profundamente. Seus olhos se arregalaram, não de medo, mas de um choque profundo e absoluto. Ela olhou para o casaco, depois para Elara, sua boca se abrindo e fechando sem que nenhum som saísse. "O que foi, Lyra? É o cheiro?" perguntou Elara confusa. "Pertencia ao meu marido." Lágrimas começaram a rolar pelo rosto pálido de Lyra. Ela apontou um dedo trêmulo para o pequeno remendo desbotado perto do colarinho, onde Elara havia tentado consertar um rasgo anos atrás. Sua voz saiu num sussurro trêmulo, carregado de uma revelação que estilhaçou o silêncio da manhã. "Eu conheço este casaco", disse ela, engolindo em seco. "Era do meu pai." O mundo de Elara inclinou-se sobre o seu eixo. As palavras da menina, "era do meu pai", ecoaram no ar frio, cada sílaba um martelo contra o vidro frágil das suas memórias. Como poderia ser? Este casaco fora de Liam. Ela o havia remendado com as próprias mãos. Conhecia cada fio gasto, cada mancha persistente. Liam nunca mencionara uma filha. Nos 10 anos de casamento, ele falava de uma vida dura antes dela, de pais que mal conhecera, mas nunca de uma criança. "Não, não pode ser", gaguejou Elara, o cérebro lutando para processar a impossibilidade. "Este casaco era do meu marido, Liam. Ele faleceu há 3 anos." Lyra sacudiu a cabeça, as lágrimas traçando caminhos sujos em suas bochechas. Ela agarrou o remendo com dedos possessivos, como se fosse uma âncora em um mar de confusão. "O nome do meu pai era Liam", sussurrou ela, a voz embargada. Ele tinha um cheiro assim, de terra molhada e metal. Ele me disse que teve que ir embora, que estava sendo caçado por algo que fez há muito tempo. Ele prometeu que voltaria." Um nó gelado se formou no estômago de Elara. As peças do quebra-cabeça de sua vida começaram a se encaixar de uma maneira horrível e distorcida. A relutância de Liam em falar sobre seu passado, suas viagens repentinas e inexplicáveis a trabalho, a tristeza assombrosa que às vezes tomava conta de seus olhos. Ele nunca fora apenas um simples ferreiro, como sempre alegara. Ele estava fugindo, escondendo não apenas a si mesmo, mas também um segredo que incluía uma filha abandonada. A revelação foi devastadora. O homem que ela amava, o homem por quem chorava, não era quem ela pensava. Ele vivera uma mentira, e ela, sem saber, fora parte dela. A dor da traição era uma lâmina afiada, mas ao olhar para o rosto de Lyra, outra emoção a dominou, uma onda de proteção feroz. Esta menina não era uma estranha, ela era o legado vivo de Liam, um fragmento de seu passado que agora colidia violentamente com o presente de Elara. "O homem que está te caçando", disse Elara, a voz firme apesar do tremor em suas mãos. "Qual é o nome dele?" "Eles o chamam de o colecionador", respondeu Lyra, estremecendo. "Ele não quer me machucar. Ele diz que meu pai lhe devia algo, algo precioso, e agora eu sou o pagamento." O colecionador. O nome soava sinistro, final. Elara sabia que não poderiam ficar ali. Ela puxou Lyra para perto, o casaco de Liam, o casaco do pai dela, envolvendo as duas. A menina era uma parte de Liam que ela nunca conhecera, e agora era sua responsabilidade protegê-la. "Nós vamos embora", declarou Elara, o plano se formando em sua mente. "Iremos para o leste, para as cidades portuárias. Podemos nos perder na multidão, começar de novo." Pela primeira vez, um vislumbre de esperança brilhou nos olhos de Lyra. Ela assentiu, segurando a mão de Elara com força. Juntas elas se levantaram, deixando para trás o calor precário da fogueira e a ilusão de segurança. Elara pegou sua bolsa, o peso dos suprimentos agora um fardo menor do que o peso das novas verdades. Enquanto se viravam para seguir pela estrada deserta, um som cortou o silêncio matinal. Não era o farfalhar das folhas nem o chamado de um pássaro, mas o clique metálico e inconfundível de um cão de arma sendo engatilhado. O som veio de trás delas, perto da floresta. Lentamente, Elara e Lyra se viraram. Parado na borda da estrada, a silhueta escura contra o sol nascente, estava um homem. Alto, vestido com um longo sobretudo de couro, seu rosto estava obscurecido pela aba de um chapéu.
Em suas mãos, ele segurava uma espingarda antiga, o cano apontado firmemente na direção delas. Liam sempre foi um tolo, disse o homem, sua voz um rosnado baixo e calmo que carregava uma ameaça mortal. Ele realmente achou que esconder minha propriedade em um vilarejo esquecido a manteria segura. Seus olhos se fixaram em Lyra, ignorando completamente Elara. A dívida está vencida, garotinha. O coração de Elara parou. Ela se moveu instintivamente, colocando-se parcialmente na frente de Lyra. O colecionador riu, um som desprovido de humor. Você deve ser a viúva, disse ele, finalmente reconhecendo a presença de Elara. Ele deu um passo à frente, saindo da sombra. A luz da manhã atingiu seu rosto, revelando traços que eram estranhamente, horrivelmente familiares. As maçãs do rosto altas, a linha do queixo, os olhos de um cinza tempestuoso. Eram os olhos de Liam. Elara engasgou, o ar lhe faltando nos pulmões. O homem à sua frente não era apenas um caçador. Ele poderia ser o irmão de Liam, um parente que ela nunca soube. Quem é você? Ela sussurrou, a confusão e o medo travando uma batalha dentro dela. O homem sorriu, um sorriso cruel que não alcançou seus olhos. Ele baixou a arma ligeiramente, seu olhar fixo no de Elara, um olhar que parecia perfurar sua alma, arrancando segredos que ela nem sabia que guardava. Eu, disse ele, com uma calma aterradora. Eu sou Liam. O mundo de Elara inclinou-se sobre o seu eixo, um vórtice de descrença e horror. Não, ela sussurrou, a palavra um sopro frágil contra a realidade esmagadora. Liam está morto. Eu o enterrei. O homem que usava o rosto do seu marido deu uma risada curta e amarga. Você enterrou o que restou de um homem, Elara, o homem que eu era. Mas algumas dívidas nos seguem até mesmo para além do túmulo. Seus olhos cinzentos, tão familiares, agora eram frios como pedras de rio no inverno. Não havia o calor, a gentileza que ela amava. Era um espelho distorcido, refletindo uma versão quebrada e cruel do homem que ela conhecia. A dívida, ele repetiu, o cano da arma subindo ligeiramente, apontando vagamente na direção de Lyra. Liam, o seu Liam, fez uma promessa. Ele penhorou algo de valor inestimável para garantir um futuro para vocês dois, um futuro que ele não viveu para ver. Lyra, que até então permanecera em silêncio petrificado atrás de Elara, deu um passo à frente. Sua pequena mão agarrou a saia do vestido de Elara. Ele não era meu pai, disse ela, sua voz surpreendentemente firme, clara como o som de um sino na manhã fria. Meu pai era um guardião. Ele me entregou o coração para que eu o protegesse. O homem que se chamava Liam virou seu olhar para a menina e, pela primeira vez, uma centelha de incerteza brilhou em sua expressão endurecida. Guardião? Que bobagem infantil é essa? Mas Elara viu. Ela viu a forma como a luz da manhã parecia curvar-se sutilmente ao redor de Lyra, como as sombras no beco pareciam recuar de seus pequenos pés. O ar crepitava com uma energia que ela nunca havia sentido antes. O coração que ele te deu, continuou Lyra, ignorando a zombaria, era uma dívida de vida. Ele salvou a minha. Agora, a dívida é minha para pagar. A confusão de Elara deu lugar a uma compreensão vertiginosa. Liam não era um simples artesão. Ele estava envolvido em algo muito maior, algo antigo e perigoso. Este homem à sua frente, esta casca vazia de seu marido, não estava ali por dinheiro ou propriedade. Ele estava ali por magia. O que você fez, Liam? Elara perguntou, sua voz ganhando força. O que você se tornou? O sorriso cruel retornou ao rosto dele. Eu me tornei o que era preciso para sobreviver, para cobrar o que é meu por direito. O poder que essa criança carrega pode consertar o que foi quebrado, pode me trazer de volta. Ele deu um passo decisivo, a intenção assassina clara em seus olhos. Mas, antes que pudesse avançar, Lyra soltou a mão de Elara. Ela estendeu a palma da mão aberta na direção dele. Da sua pele pálida, uma luz suave e dourada começou a pulsar, quente e vibrante, tecendo um padrão complexo no ar. O coração não conserta, disse Elara, sua voz agora ecoando com uma sabedoria que não pertencia a uma criança. Ele revela. A luz dourada disparou, não como um ataque, mas como um toque gentil, envolvendo o homem. Ele gritou, não de dor, mas de choque, enquanto a luz o percorria. Sua forma começou a tremular, a imagem de Liam se desfazendo como fumaça ao vento.
Por um instante aterrorizante, Elara viu através dele, não um homem, mas uma criatura de sombras e arrependimento, um ser retorcido, mantido unido apenas pela força de uma promessa quebrada. A imagem se solidificou novamente, mas ele estava diferente, mais pálido, mais translúcido, a fachada de Liam rachando para revelar um monstro por baixo. Ele cambaleou para trás, olhando para Lyra com um novo tipo de medo. O que é você? Ele gaguejou. Lyra não respondeu. A luz em sua mão se apagou e ela pareceu de repente pequena e vulnerável novamente. O homem, ou o quer que ele fosse, olhou de Lyra para Elara, o ódio e a fome guerreando em seu rosto. Com um rosnado, ele se virou e desapareceu nas sombras do beco, o som de seus passos ecoando como um aviso. Elara ajoelhou-se, puxando Lyra para um abraço apertado, seu coração batendo descontroladamente. A rua estava silenciosa novamente, como se nada tivesse acontecido. Mas tudo havia mudado. Seu luto por Liam agora estava misturado com um terror desconhecido. A menina em seus braços não era apenas uma órfã faminta, ela era algo mais, algo poderoso e antigo. Elara segurou com mais força, a realidade de sua nova vida se estabelecendo. Ela não era mais apenas uma viúva, ela era a guardiã de uma guardiã. A população de Lyra crescia a cada palavra. Enquanto o sol subia mais alto no céu, Elara notou algo que não havia visto antes. Na parte de trás do pescoço de Lyra, logo abaixo da linha do cabelo, a pele brilhava com a mesma luz dourada de antes. A luz pulsava suavemente, formando um símbolo que ela reconheceu com um calafrio que percorreu sua espinha. Era a marca da Guilda de Artesãos de Liam, o mesmo símbolo que ele costumava gravar em suas criações mais preciosas. Mas havia uma diferença crucial. No centro da marca familiar, onde deveria haver um martelo e um cinzel, havia um olho aberto e vigilante, que parecia olhá-la diretamente.